Olá pessoal, eu sou a Renata Freires E eu sou a Elis. e estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso querido RHF Talk. E hoje trouxemos uma convidada que veio especialmente para a nossa convenção, que vai ocorrer agora no dia 24 e 25 de outubro. E é uma franqueada, a gente brinca, ela brinca conosco que ela é vintage, porque ela já tem 8 anos de RHF, vai contar toda a história dela profissional, a história dela junto com a RHF nesses 8 anos, que é a Fran Ias. Ela veio diretamente do Rio Grande do Sul. Fran, obrigada por aceitar o convite, é um prazer ter você aqui conosco. Bem-vinda! Obrigada, dá pra cortar. Não, tá lindo! Ai, emocionante estar aqui, meninas. A emoção é toda nossa, né, Elis? Toda nossa. É um prazer te receber e você tem um tempo, uma história conosco, né? Eu falo que quando o coração não dá conta da emoção, ela escorre pelos olhos, então isso é muito bom. Isso é muito bom. Você faz parte da nossa história, como a gente faz da sua, né? E esse convite vem para a gente poder contar, né? Eu falo que boas histórias, mesmo que no meio, né, desse tempo todo, não tivemos só bons momentos, Não, né? Você não. entrou quando a gente ainda estava numa fase muito difícil Foi. da RHF, mas quando a gente fecha a conta, tivemos muito mais bons momentos. Com certeza. E acredito que nesses últimos anos, né, a gente consegue ver, para quem é vintage dentro da empresa, a gente consegue ver exatamente essa diferença, né, do primeiro momento, da primeira RHF para a atual. Né? E o que dá. E aí a gente deixa a emoção vir, né, pelos olhos, no sentido de que a gente vê o crescimento e o desenvolvimento, não só da gente como franqueada, né, dentro dos nossos próprios negócios, mas principalmente da marca, da rede, do trabalho de vocês, das alterações que tiveram ao longo, né, da trajetória que se criou e que se desenvolveu nesses últimos anos. E isso é que dá o orgulho de estar há 8 anos dentro da marca RHF. E a convenção desse ano é tão emocionante também, porque fazemos 20 anos, né? A marca faz 20 anos, e desses 20, quando eu paro e penso, gente, eu tenho 8 de casa. É bastante. Né? Eu tenho quase a metade. Ai, que massa. Fico orgulhosa, sabe? Mas então, vamos lá, passada a emoção, reconstituída aqui, né? Eu sou a Francine, né? Sou a Fran Ias, eu sou de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Maior praia, moro na praia do Cassino, a maior praia em extensão do mundo, né? A única cidade do estado com um porto marítimo. E a nossa unidade, né? Eu digo nossa porque eu sempre penso que não sou só eu, sou eu e a minha equipe. Sim. A unidade não sou só eu tenho as minhas colaboradoras e elas, então a empresa não é só minha, ela é nossa. Né? Eu sou responsável por algumas outras partes que elas não precisam se preocupar, mas somos nós que fazemos essa empresa acontecer. E sou psicóloga, né, há 25 anos, formada em Pelotas, na Católica de Pelotas. Tenho uma história muito bonita dentro da universidade mesmo, onde eu fiz amizades, né? Muitas colegas hoje também seguem na área da psicologia organizacional, né? E a gente troca figurinha e uma ajuda a outra e uma chama para ajudar a outra num trabalho, então a gente faz parcerias também e isso é muito, muito gratificante. Sou casada, né? Tenho uma filha de 4 patas e tenho um enteado, sou uma mãe-drasta de um enteado que tenho muito orgulho, de 21 anos, um menino excepcional, né? Um homem já, né? Não Sim. Posso dizer menino, porque se ele estiver assistindo isso, ele vai ficar furioso comigo. Mas ele é um homem já, né? Que a gente tem muito orgulho e que já faço parte da vida dele também há 10 anos. Então a gente tem legal. orgulho da pessoa, do homem que ele está se tornando, né? E é isso. Sou... que mais? E a sua trajetória começa quando, né? Então. Quando você decide fazer psicologia? Então,
eu com 17 anos, eu sempre tive muita vontade de ser fluente em inglês. E você é, né, Fran? Sou. Claro, né, meus pais, né, os meus pais, os dois eram professores, o meu pai era um professor universitário, na área de administração de empresas, a minha mãe era uma professora estadual, alfabetizadora, né, então eu venho de uma família de docentes, então, só que o meu pai tinha... Quantos irmãos? Uma irmã, eu tenho uma irmã, mais velha, eu sou a caçula. Tá. E o meu pai, ele tinha uma compreensão da educação que acabou sendo a que eu levei, né? Que eu carrego comigo hoje. Que é a faculdade, a educação, né? A aula, o professor, ele dá a teoria. Mas ele também tem que proporcionar a prática aos seus alunos, né? Então, com esse entendimento que ele tinha, lá em 1900 e bolinha, né? Ele não era o suficiente para ele só dar aula. Então, ele abriu uma empresa para dar um lugar de estágio aos alunos dele. Que legal. Né? E aí ele teve uma construtora junto com outros amigos. Naquele momento, aquela construtora, ela teve 5 sócios, né? Então, ele pegou vários amigos e abriram. Alguns deles eram professores também e outros eram bancários, bancários ou ex-bancários, e aí tiveram um negócio concomitante para dar esse espaço. Então, eu venho dessa compreensão de que a educação é uma via de mão dupla e que a gente não pode dar só a teoria, né? A gente tem que dar também a experiência, né? Para a pessoa. E aí eu fazia inglês, a gente fazia cursinho de inglês, ia à escola, fazia cursinho de inglês, e eu queria ser fluente em inglês. E aí era muito comum na minha cidade fazer intercâmbio cultural, né? Então, eu fui atrás disso, e aí eu fiz, né, a AFS, American Field Service. E eu gosto de falar que eu sou uma AFSer porque isso me traz muito orgulho, porque o AFS é uma instituição sem fins lucrativos, ela é uma ONG, onde as famílias hospedeiras, elas não recebem nenhuma ajuda de custo para estar recebendo os seus intercambistas, e sim pela experiência de estar conhecendo uma outra cultura. Que legal. Tá? Então, a gente recebia muito estrangeiro em Rio Grande e a gente também mandava, né, muito estrangeiro para fora. E aí eu queria fazer a AFS. Tem uma história bonita do AFS, mas vão lá, procurem na internet, né? American Field Service, AFS, e entendam que é uma história linda dessa organização e ela segue mundo afora, tem uma missão muito bonita, né? Que é o legado, que é, enfim, é o foco da missão do AFS. E aí eu fiz a seleção e no primeiro momento não fui aprovado. Aí aquilo ficou, sério. Uma primeira decepção, mas aí depois, porque eram vagas limitadas, né? Era um número assim, esse ano a cidade de Rio Grande recebeu. E era bolsas, então tu recebia 5 bolsas para Rio Grande, né? E aí, foi tal. Aí às vezes vinham 3 bolsas, e naquele ano primeiro vieram 3. E aí depois na segunda saída, porque tinha uma primeira saída, e depois na segunda saída veio mais 2 bolsas. E aí eu entrei. Olha. Aí eu tive que convencer o meu pai, porque ele disse, não, tu não vai fazer isso. Eu digo, mas pai, eu vou ser fluente em inglês. E ele, tu tens que me convencer. Nunca me esqueço disso. A gente tomando café, tu tens que me convencer por que isso vai ser bom para ti. Digo, olha, vai ser bom porque eu vou me tornar fluente em inglês, e isso vai ser um diferencial para mim lá na frente, como profissional. Eu vou ter uma experiência cultural em que eu vou sair da minha bolha, da minha vidinha, onde eu tenho tudo muito fácil e eu vou ter que me virar sozinha. Então, eu vou ter que criar autonomia e independência. Eu vou ter que me administrar financeiramente. Então, vai ser uma coisa que vai me desenvolver muito pessoalmente. Por isso que eu quero fazer isso. Tá bom. Então tá, então tu vai fazer. Convenceu. Olha. E isso, essa coisa assim do convencimento, né? Dentro da minha família, eu digo que é o grande acerto, como também sempre foi o grande erro dentro da minha educação. A gente sempre teve muita liberdade de falar o que a gente pensava.
né? De discordar ou de concordar, mas de expor. Isso é muito bom, por quê? Porque a gente não tem vergonha de chegar na frente de ninguém e conversar, Sim. né? É desenvolta. Não tenho vergonha de falar com ninguém. É o presidente do Brasil. Olá, bom dia, tudo bem? Como vai, senhora? Prazer, eu sou a Francine. Então, isso é muito bom. Ao mesmo tempo é muito ruim, porque quando tu é mais nova, né, às vezes tu faz coisas erradas, né? Tu não ter papas na língua, daqui a pouco tu Não tem fala, exato, tu fala demais, né? Então, claro que eu acredito que a vida da gente, a idade, a maturidade, as experiências que a gente vai tendo na vida, a gente vai aprendendo a controlar isso também, mas é um grande diferencial. E aí eu fui. E quando eu fui fazer o intercâmbio, eu sempre pensei, né, voltando lá, por que eu falei da empresa lá do pai, da construtora? Sempre sentava na cadeira dele e dizia assim, eu vou ser dona disso aqui, eu vou trabalhar aqui, né? Eu queria ser empresária. Já queria. Já queria ser empresária, né? E aí aí fui fazer um intercâmbio, e aí no intercâmbio, né, vieram muitas coisas, né, emocionais, girou muita coisa emocional, e aí eu digo, não, eu não quero, eu acho que eu quero fazer psicologia. Quanto tempo? Para onde você foi? Eu fui para os Estados Unidos, fiquei na Califórnia, numa cidadezinha chamada Imperial, no Imperial Valley, e ela fica a 2 horas de San Diego. Então, sul da Califórnia, fronteira 30 minutos do México, né? Quanto tempo você ficou lá? E fiquei 1 ano. 1 ano. Mas eu volto depois, né? Fiquei 1 ano, fiz um vínculo muito grande, e a minha família, né? Eu tenho a minha família hospedeira, minha família é minha família, minha família hospedeira é minha família, é o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos. Tem contato até hoje? Até hoje. Olha que legal. Vieram no meu pai americano, meu pai já faleceu, né? Há alguns anos, há vários anos, há 23 anos. E o meu pai é americano, quando eu morei agora da última vez lá, que daí eu fiquei por 5 anos, ele disse, Francine, se tu casar, eu vou lá para te levar ao altar. Olha. E aí, quando eu casei, a gente combinou, né, enfim, vamos casar, ok? Aí eu mandei mensagem para ele, Steve, tu vai ter que vir ao Brasil. Ele, por quê? Porque eu vou casar. Tu vai ter que me levar no altar. Você falou? Né? Você prometeu. Sim. E aí ele disse, não, eu vou. E vieram. Veio ele, veio a minha irmã, a Jerica, veio o meu irmão Charlie e a esposa, Kristen, no qual eu sou madrinha dos trigêmeos deles. Ai, que amor. Que Tem fofo. 15 anos hoje as crianças já, né? Olha São uns só. mocinhos. Mas ajudei lá bastante a trocar fralda, dar de mamar, né? Mamadeira, porque trigêmeos não dá, Tem né? que ter É uma ajuda. loucura, tem que ter ajuda. Né? E eu era do turno da noite. Então, porque de dia a gente trabalhava, né? Então, foi bem legal isso também. É um vínculo eterno ali, sabe? Que legal. E aí foi isso. Aí o intercâmbio meio que... eu acho que eu quero fazer psicologia. Aí eu voltei para o Brasil, fui fazer, né, o vestibular, que na época era vestibular, Sim. não existia Enem. Aí fui fazer o vestibular, e aí... Na minha cidade, que era a Universidade Federal, eu coloquei administração de empresas, era a minha primeira opção. E quando eu fui para fazer na universidade particular, na cidade de Pelotas, a primeira opção era psicologia, depois era arquitetura, porque eu gosto de design de interiores, eu gosto dessa coisa assim, de arrumar a casa e etc. E a terceira era administração. Aí lá veio o pai de novo. Vem cá, mas o que é isso aqui? Isso aqui não tá fazendo sentido. Não tá conversando, Francine. Digo, não, pai, o negócio é o seguinte, eu vou fazer vestibular nas 2. Se eu passar nas 2, eu vou começar a fazer, eu vou tentar conciliar, vou fazer as 2 ao mesmo tempo. Ele, mas tu vai conseguir? Eu digo, não sei, mas aí eu vou tentar, né? Tentar eu posso. Tá, então tá. Ok, não pego todas as disciplinas, né? Enfim, dá um jeito, ok. Aí eu fiz o vestibular na particular primeiro e passei. E aí nós fomos para matrícula. E aí eu me matriculei em todas as disciplinas. E aí eu tinha aula de manhã, de tarde, de noite. Ou seja... Que horas tu vai fazer? Aí volta, né? Vem cá, e agora? Tipo, pois é, ele assim, tá, esquece. Vai fazer a psicologia e esquece a administração. É isso que tu quer? É.
Então tá, então vai curtir agora o teu verão, já foi, já tá dentro da universidade, e vamos lá. Eu digo, então tá bom, vamos lá. E aí foi. Gostei muito, acho que me acrescentou muito, fiz grandes amizades, né, como eu comentei. E aí fiz a minha graduação toda ali, certinho, me mudei para Pelotas, tive vários desafios ali também, né, durante aqueles 5 anos. Mas tinha uma área que você queria seguir naquele momento? Naquele momento eu pensava assim, Não. eu só pensava assim, clínica eu não vou fazer. Ah, tá. Era isso. Clínica eu não vou fazer. Isso era definitivo O que é para raro, mim. né? É raro. Você queria clínica, né? Eu queria social. A social. A social é interessante A social, também. sempre foi a social. Mas que dá liga também com a organizacional. Acho que tem muito a ver liga. uma com a outra, sabe? Acho que andam muito paralelas. Então, era uma coisa que eu tinha, para mim, era certeza, não, clínica eu não quero, né? No máximo, fazer psicodiagnóstico, que é uma coisa que eu ainda gosto de fazer e gosto de estudar, é isso, fazer psicodiagnóstico, mas, ok. Só que eu venho de uma família de docentes, né, de professores. Então, sempre tive o desejo de dar aula. Isso eu sempre tive. Né? Eu quero dar aula, eu quero dar aula, eu quero dar aula. Vou fazer psicologia, vou fazer um mestrado, em seguida eu vou fazer um mestrado. Né? E eu vou dar aula. Ok. E foi o que aconteceu. Eu me formei, eu ainda estava concluindo a minha graduação em psicologia e eu fiz a prova de mestrado na Federal de Santa Catarina, na UFSC, e eu fui aprovada antes de me formar. Me formei em dezembro e em setembro eu estava aprovada na UFSC. Isso foi uma grande conquista para mim. Imagino. Pessoal, no sentido de eu me sentir assim, tu pode. Uhum. É a tua primeira grande conquista no sentido de dizer, tu pode, tu conseguiu e tu pode. E aí lá vamos nós, né? Fui fazer o mestrado, né? Nesse meio tempo é quando meu pai falece, né? E aí então já foi um outro desafio também, lidar com toda essa perda. Deixar minha mãe, né, sozinha em Rio Grande, né, seguir o meu mestrado, mas era uma coisa que eu tinha que fazer e era a minha vida, e isso eu sempre tive muita clareza de que eu precisava sempre seguir a minha vida né, independente das dificuldades, enfim, independente das coisas. E aí, então, concluí o mestrado, consegui um trabalho, aí fui fazer uma pós-graduação, aí fui trabalhar para a prefeitura de São José, né, na Grande Florianópolis. Na Grande Florianópolis. E aí, então, ali eu trabalhei num programa de assistência a crianças vítimas de violência, era um programa federal, que ficava localizado nos municípios, né? E aí eu fui atender na clínica. Uma social, né? Mas com clínica, atendendo essas crianças, né? Vítimas de violência. Eu digo, gente, agora eu preciso estudar de novo. Aí eu fui fazer uma pós-graduação, aí eu fiz uma pós-graduação em psicoterapia psicodinâmica breve. O meu mestrado, né, que eu falei, o meu mestrado é na área de saúde, na área de psicologia social e saúde. E aí, depois, então, vou e faço a parte de pós-graduação em psicoterapia psicodinâmica breve, exatamente para poder atender melhor aquela população que eu estava, né, naquele trabalho que eu estava fazendo naquele momento. Voltando lá o pai também, né? O teórico com o prático. Sempre tentando ir nessa linha, né? Esse pai foi uma grande referência para você. Puxa, né? Foi. Que legal isso. Moral e valores. Eu acho que é o que me dá a grande base, é ele no moral e valores. Ela me dá a base emocional, né? E no dia a dia era o contrário, né? Porque ele era o emotivo e quem coordenava a massa era ela. Né? Mas tudo bem. E isso eu faço, né? Eu coordeno a massa também, que nem ela. E aí acabei a pós, acabou o meu contrato. E eu ganhei uma passagem. Eu fui sorteada num Banco do Brasil. Não sei nem se eu posso falar aqui isso, mas... Pode, não tem problema. Fui sorteada, ganhei uma passagem. Era 2 passagens para qualquer lugar no Brasil, ida e volta.
Eu não tinha acompanhante na época, né? Era uma mulher solteira. Eu digo, posso trocar para uma por exterior? Uma só, ida e volta? Pode. Eu digo, então tá, eu quero voltar lá onde eu fiz o meu intercâmbio. Faziam 10 anos que eu não ia. Olha! E aí eu quis voltar. E aí eu fui lá para ver aquelas pessoas, aquela família, aquele lugar que me deu tanto também, né? Que me amadureceu tanto. E aí eu voltei, fiquei 6 meses lá, trabalhei, né? Quando a gente vai assim, né? Na cara e na coragem, a gente, claro, vai e faz subemprego. Sim. E tá tudo bem, porque a gente tem que se bancar, a gente tem que trabalhar, né? E a gente vai e faz. Então, Sim. trabalhei organizando casa, né? Como cozinheira, era governanta, né? Fiz lá o que eu tinha que fazer e fiquei por 6 meses, que era o período que eu podia, em função de visto e etc. Voltei para o Brasil e aí voltei para Rio Grande. E aí começa a organizacional na minha vida. Voltei para Rio Grande, eu digo, tá, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu tenho um amigo de infância, né, de escola ali, de ensino fundamental, e ele ainda tem um restaurante, né, hoje com um outro nome, ele tinha um restaurante, e ele veio e diz assim, não queres começar a fazer o recrutamento de seleção aqui? Sério? Eu digo, sério, quero. E eu preciso que tu também faça acompanhamento dos funcionários durante o período probatório. Podes? Posso. Então tá. E aí ali comecei. Primeira experiência foi essa. Com RS, com um organizacional, foi essa. Uhum. Foi com ele. Que legal. E aí comecei a trabalhar nisso. Surgiu um concurso de professor substituto na universidade. Fui lá, me candidatei, fui aprovada. Só que eu fui alocada numa escola, como uma psicóloga escolar de uma escola federal dentro da universidade, né? E aí fiquei também por 2 anos lá. E trabalhando com esse meu colega na parte de organizacional. Só que eu ainda tinha vontade de voltar lá para Califórnia, né? Eu ainda tinha, não, eu quero ir voltar lá. Mas ali eu estava ali ainda com a minha mãe, na função com a minha mãe, né? Organizando a vida dela e etc. Até que chegou fazendo terapia, porque terapia é uma coisa que a gente tem que fazer não pode parar para a vida, né? Eu digo que é o maior investimento em ti mesmo, né? E um dos mandamentos, né, de Deus é ama-te a ti mesmo. E eu acho que a maior contribuição que tu pode estar fazendo para ti mesmo é essa, né? É te proporcionando uma terapia. Então, na terapia... E aí eu cheguei à conclusão, não, eu tenho que ir, eu preciso voltar, senão eu vou ficar com aquilo de que a minha vida passou e eu não fiz o que eu queria, eu preciso voltar, né? E aí conversei com a minha mãe e disse, eu tô indo, eu vou. Achei um curso, fui primeiro sem saber o que eu ia fazer, né? E sempre na casa dessa família? Ou não? Sempre, mais ou menos, Mais ou porque menos. eu ia para casa deles, daí eu me organizava financeiramente, aí eu saía, alugava o meu lugar, Sim. dividia, né? Tá. Nunca fiquei só com eles, né? Porque eu tinha que ter a minha independência e eu não podia Sim. também ficar, né? Já era uma mulher grande agora. Então, eu tinha que organizar a minha vida. E aí, então, eu vou para Califórnia, volto, né? Aí eu tinha trabalhado também como professora numa universidade particular, também em Rio Grande, na época, que tinha recém aberto o curso de psicologia, trabalhei um semestre ali, né? Meio que me decepcionei com a academia e pensei assim, não, o mestrado ele me ensinou a fazer pesquisa, a ser professora ele não me ensinou. Eu não tenho uma didática para dar uma aula, eu não sei planejar uma aula. O mestrado não me ensinou isso. O mestrado me ensinou a escrever artigo, a fazer uma pesquisa, né? Sim. Análise de dados. Eu preciso aprender, se eu quero dar aula, eu tenho que aprender a ser professor. Aí eu fui para os Estados Unidos e procurei alguma coisa nesse sentido. Eu digo, não, vou achar um curso, uma pós-graduação nesse sentido. E aí eu fiz. Aí eu vou, né? Fico 3 meses, eu acho, volto ao Brasil, encontro o curso que eu quero fazer. Então eu fiz daí o que a gente chama de
credencial para professores, que chama nos Estados Unidos. E cada estado tem essa credencial. Né? Então, tu só pode dar aula, né, para educação fundamental e médio se tu tens essa credencial. Teaching Credential é o nome. Digo, eu vou fazer isso, que ali eu vou aprender a ser professora. E aí foi, eu fui, me matriculei, voltei ao Brasil para trocar o visto, né? Porque eu estava com visto de turista, tinha que trocar agora para estudante. Troquei o visto para estudante e voltei para os Estados Unidos e fui fazer esse curso. E foi maravilhoso. Foi um grande desafio também meu próprio, né? No sentido de que eu tinha que trabalhar agora com a parte muito mais técnica, né? Sim. Um inglês muito mais técnico. Mas eu tive professores fenomenais, que até hoje eu tenho contato por LinkedIn. Olha que loucura, via LinkedIn, né? Então eu tenho contato com eles, tive professores muito importantes. E ali eu aprendi a ser professora, eu posso dizer que eles me ensinaram. E eu fazia daí bilíngue. Eu fazia inglês e espanhol. Porque a Teaching Credential tu pode fazer só inglês, né? Ou tu pode fazer bilíngue. E aí eu disse, não, eu vou fazer bilíngue. E aí foi isso. Fiquei 5 anos. Aí eu já estava, né, com um mestrado, eu já era formada, já tinha um mestrado. Antes de sair do Brasil, o que eu fiz? Eu reconheci tudo, né? Eu digo, não, eu vou arranjar, vou começar no subemprego, mas eu vou me recolocar, eu vou trabalhar como na minha área. E foi. No primeiro, segundo ano, trabalhei como auxiliar de cozinha num bar, né? Num bar-restaurante, não era um barzinho de noturno, era um bar-restaurante familiar. E trabalhei ali como auxiliar de cozinha e bartender. Então foram as duas coisas que eu fiz ali. Para, exatamente, fazer aquele movimento, sair da casa da família, encontro um espaço próprio. E aí, nesse meio tempo, surge uma oportunidade para professora no college da cidade, na Universidade de Imperial, que é Imperial Valley College. Então, ele é um college, né, que é como se fosse uma escola técnica, que é aqui nossa, né? E aí surge essa oportunidade e eu me inscrevo. E eu sou aprovada. Olha só, hein? E aí eu fui dar aula de psicologia. Que legal. O que é raro lá fora, né? Que legal. Estrangeiro dar aula. Dar aula, Rê não conhecia nenhum terço da história. Nem eu. Nossa, tô encantada aqui. Continua. Não, e olha aqui, ó, eu não tô deixando vocês falarem, né? Engatei uma primeira. A gente quer Mas aqui a história é sua mesmo. Engatei uma primeira e não parei nunca mais. Continua, tá sensacional. E aí foi isso. Aí eu comecei a dar aula no IVC, que a gente chamava, né? No IVC, de psicologia. Dei aula lá por 3 anos, eu acho que foi 2, 4. Eu me perco um pouco nos tempos, Não tá, tem gente? problema. Mas foi por aí, uns 2, 3 anos que eu fiquei dando aula para eles. E aí, claro, a vida da gente vai mudando, né? Os momentos de vida vão mudando. Os interesses, né? As demandas de família, né? Os momentos de amigos próximos também, né? Que são parte da tua vida também, porque a gente tem a família da gente, mas os amigos, né? São a família que a gente cria e que a gente escolhe. Sim. Né? A nossa família a gente não escolheu, né? Não escolheu conscientemente, isso já vem de outras vidas, né? A gente alinhou lá em cima e não lembra. Mas os amigos são a família que a gente escolhe. E aí eram momentos que eu pensava assim, puxa, tô perdendo de ver a filha da minha amiga crescer. Né? Não vou ver, ela vai... Eu vou ser uma tia de porta-retrato? Ah, essa aqui é a tia Fran. Tia Fran, quem é a tia Fran, né? Nem me lembro dela. Digo, não, eu quero participar disso. Né? A minha mãe também começou com outras demandas, era um momento que eu via que também ela precisava de mim mais próxima, e eu também, no sentido de que eu fiquei 5 anos nos Estados Unidos, dessa vez, daí quando eu fui, né? Então eu fiquei 2 fazendo Teaching Credential, subemprego, foi isso, e depois 3 no college, tá? E aí estava acabando o meu contrato no college,
E no último ano eu já comecei, eu morava sozinha, tinha, né? Pô, eu tinha super estruturado a minha vida. Tudo organizado. Tudo. E aí eu pensava assim, ai gente, mas não é isso, eu não tô bem. Não tô legal, não tô bem. Então eu acho que aquele último ano já foi um ano que eu fiquei com um pouco depressiva, né? Não acho que eu tive uma depressão, mas eu fiquei num funcionamento mais depressivo. E aí foi quando eu decidi, não, eu vou voltar pro Brasil. E aí eu me organizei para voltar pro Brasil. Então meu último ano é o ano, né, que é 2012 para 2013, eu volto em agosto de 2013, é quando eu retorno ao Brasil. E aí foi me organizando para isso. E aí eu vim. E eu adorei trabalhar em restaurante, vou contar para vocês, adorei trabalhar em restaurante. Recrutar para restaurante? Não, ser funcionária de restaurante. Adorava aquele ambiente de restaurante. Entendi. Adorava. A cozinha, trabalhava, sabe assim, ó, trabalhava motivada. Puxa, é um trabalho muito puxado. Sim. Tá? Se alguém que está assistindo já limpou uma fritadeira elétrica de restaurante, vai entender o que eu tô falando, gente. É dureza, né? Mas é muito legal também. Eu adorava. Super gostei, assim. E aí eu voltei, eu digo, eu vou abrir um restaurante, eu vou abrir alguma coisa de alimentação. O empreendedor. Que você já tinha lá nos 17 anos, né? Eu queria lá, que era a minha primeira opção. A construtora do pai. É a construtora do pai lá na infância, 6, 7 anos de idade. Nossa, então, pequenininha. Né? Eu digo, não, eu vou ser dona. Que nem eu tenho uma filhada que diz, não, eu vou ser dona. Então, era quase isso que eu tinha. Ontem entendeu? a Júlia falou, mãe, é legal ser empresária? Ai, que amor. Eu falei, é super legal, Juju. Só que tem os seus desafios, como qualquer área de atuação, mas é muito legal, a mamãe adora. Exato, né? E aí foi isso, aí eu digo, não, eu vou abrir um negócio pra mim, eu vou abrir alguma coisa de comida. E eu encontrei naquele momento também uma outra pessoa que também tinha vontade, tinha interesse, montamos juntas, né, uma proposta de comida saudável, que ainda não, em 2013, ainda nem se falava muito nisso no Brasil, Sim. né? E aí montei um restaurante, o nome do meu restaurante era Quitanda, Cozinha Saudável. E aí abri a Quitanda. Trabalhei, né? Toquei aquele restaurante e aí, gente, eu vi o empresário de restaurante. Então, caros colegas, né, franqueados que atendem restaurante, entendam os seus clientes, porque, olha, é puxado. Porque o que acontece? Enquanto todo mundo está se divertindo, tu está trabalhando. Fim de semana é quando tu mais ganha, então é quando tu mais trabalha. Enquanto todo mundo está dormindo, tu tá, né, fazendo compras. Exatamente. Tu tá num mercadão, num atacadão fazendo compra. Então tu trabalha 24 horas. Tem que ter muito amor, né, Fran? Tem que ter muito amor, tem que gostar muito, né? Muita disponibilidade. Então, por isso que eu digo assim, ó, nossa, entendam quem trabalha com o ramo de alimentação, porque é um ramo muito puxado. Sim. Sabe? E que a gente sabe, que a gente conhece, né, dentro, já atendi clientes, tenho clientes, né, dentro desse ramo, é uma rotatividade muito grande. Exatamente por isso, porque é muito puxado. É um trabalho realmente difícil, né? A gente acha que não, que é braçal, é mais braçal, é mais operacional, sim, mas é puxado. Sim. E aí, ok, e aí eu conheço meu marido, né? No meu restaurante também, né? Era cliente? Ele foi para me encontrar, depois que a gente se reconheceu, porque a gente se conhecia lá da adolescência. Ah, que legal. E aí ele teve a vida dele, né? E eu tive a minha. E aí eu me lembro que uma bela noite era pós-carnaval, eu acho aquilo, e aí, vamos num barzinho, assim, eu digo, não tô afim, eu tava trabalhando, né? Tô cansada, não quero. E as minhas amigas, não, vamos. Eu digo, tá, vamos lá. Aqueles dias que tu não quer sair. E aí eu encontrei ele, eu digo, olha, ele tava numa mesa com outras amigas também, né? E eu encontrei, digo, aquele rapaz, como ficou bem, né?
Ficou bonito, ele não era tão bonito assim na adolescência. Como ficou bem. Né? Um vintage bem, né? Olha que bonito que ele tá. E chamou a atenção. E parece que eu também chamei a atenção dele no mesmo momento. E aí a gente essas Que amigas, legal. né, das mesas. Ah, vamos juntar as mesas, vamos juntar as mesas. E a Fran, vamos? Claro, claro. Agora? Sim, vamos juntar. É uma pessoa tímida, né? E aí foi, e aí a gente passou aquela noite inteira conversando, né, se reconectando, enfim. E aí ele foi depois, No restaurante. no restaurante. E ele me chamou para o primeiro encontro, né, depois do restaurante. Então, claro, eu já tinha um outro interesse também ali, naquele momento na minha vida, né. Eu digo, não, esse cara, ele é diferente, né. É com esse cara que eu vou querer fazer uma vida. Porque eu venho de uma, né, da família, os meus pais ficaram casados 47 anos. Ah, que bonito. Até o meu pai falecer, né? E juntando o tempo de namoro e noivado, foram 53 anos de história. Então era um grande amor. Sim. Então, claro que eu tive, né, nesses anos de vida toda, eu tive namorados, né? Fui noiva 2 vezes, né? E tal, mas eu nunca casava, porque eu dizia assim, não, eu vou me separar. Não vai dar certo. Ainda eu vou não casar e eu vou me separar. Não, eu só vou casar quando eu for ficar casada pro resto da vida. Vai ser com um cara que eu olhar e dizer assim, não, contigo eu posso envelhecer, contigo eu vou ser feliz, contigo vai dar certo. Né? Então, eu esperei. E aí, foi. E aí foi ali e eu digo, não, ele é diferente. E aí depois a gente casa e eu digo, não, eu vou mudar. E aí eu comecei a dar Eu baixa. lembro do seu casamento. Lembra? Tava muito linda. Foi no Rio, não foi? Foi. Eu lembro Foi também. lindo, né? Uhum. Foi. Eu vim aqui antes, lembram? Veio. Eu vim visitar a matriz. Verdade. Daí você ia pra Porque lá. o meu vestido era daqui de Sim. Curitiba. E aí, então, eu vim, fui lá na matriz, a gente conversou tudo. E aí, depois eu já embarcava direto pro Rio. Isso aí. Então, para vocês verem como vocês estão na minha história já Tá faz vendo? tempo. Ó. Tá, são 8 anos. Né? E aí foi. E aí eu fechei o restaurante. Eu tenho uma grande dificuldade no empreendedorismo. Acho que muita gente tem isso, né? Mas isso para mim é uma coisa muito dolorosa. É fazer desligamento. Desligar as pessoas, para mim é uma coisa muito difícil. Pra mim também. Uhum. Eu acho que Não nunca é fácil. Não tem como, Não. né? Porque por mais que tu seja, né, a proprietária, tu é empresária, enfim, tu é a líder, a gestora daquela pessoa, tu conhece a vida da pessoa, então tu tem uma relação emocional, né? Então tu fica assim, ai gente, pelo amor de Deus. Então assim, quando eu fui fechar o restaurante, eu digo, não, eu tenho que encaminhar essas meninas. Olha o RH na veia. Eu tenho que encaminhar essas meninas, né? Então eu proporcionei para elas um curso de confeitaria. Todas fizeram um curso de confeitaria no Senac para elas terem alguma coisa, para elas se virarem como autônomas depois, se fosse o caso, porque eu precisava deixá-las encaminhadas. Olha só. Sabe? Então foi isso que eu fiz. Fechei o restaurante, consegui vender o ponto, enfim, poxa, deu tudo certo, né? Deu tudo super certo. E segui com o marido. E aí começa a história com a RHF, porque aí eu tirei um ano de sabático. E digo, agora eu vou fazer nada. Vou me dar esse luxo, porque, pô, eu tô lá desde os 20 anos, ó, na batalha, fazendo tudo. Eu vou parar e vou pensar o que eu vou fazer da minha vida. E concomitantemente, né, uma das colegas lá também da faculdade, né, dos vínculos lá, né, das amigas, passou mais ou menos pela mesma coisa no mesmo momento. Ela também teve um outro... Quando eu abri o meu restaurante, ela abriu um outro empreendimento, ela teve também uma empresa. Quando eu fechei o meu restaurante, ela fechou a empresa dela. Coincidiu. Muito doido. E na faculdade a gente sempre dizia, eu quero ter um negócio contigo, eu quero ter um negócio. A gente tinha que fazer um negócio juntos, a gente tinha que ter um negócio juntos. Só que a vida da gente separou a gente, né? Cada uma tomou um rumo, foi para um lado e etc. E ok, e aí estavam as duas no sabático.
Aí conversando, vamos comprar uma franquia, Ai, de quê? Ai, não sei, vamos ver. Aí eu vim, ela morava em Curitiba na época, eu vim pra cá, e aí eu comprei uma daquelas revistas que existiam, nem sei se existe ainda, revista física, né, muita, mas era uma revista só de franquias que era da BF, né? Uhum. Tem ainda, só que agora acho que é online. Deve ser só digital, né? E aí eu comprei aquilo e vim já no avião, lendo, né, vendo aí, marcando aquelas que eu achava interessante. Mas eu não tinha visto a RHF. Aí eu cheguei e digo, vi essa aqui, já fui pro ramo da alimentação. Tipo, já conheço, né? Sim, já olhei alimentação, olhei outros ramos de negócio e tal. E aí a gente ficou naquela, pois é, mas isso aqui acho que não dá certo. Não era aquilo ainda, sabe? Aí nós fomos jantar, tomamos um vinho, começamos a conversar e falar, e nananã. E aí ela diz assim, a gente tinha que resgatar os nossos diplomas. Porque a gente praticamente deixou de lado a psicologia. A gente foi para lados muito diferentes, né? Que não era aquilo. Eu era para ter feito administração, eu também. As duas chegaram na mesma conclusão, né? Eu também era. Pois é. Quem sabe a gente, então, faz alguma coisa na área de RH? É uma forma da gente ressuscitar a nossa formação, a psicologia, e nos desenvolvermos, né? E tipo, trabalhar com um empresarial também. A gente vai ser empresária, vai trabalhar com organizacional, com empresas, e vamos estar trabalhando com psicologia. Boa ideia. Tem alguma coisa disso? Pega o livrinho. Aí pega o livrinho lá, a revista, e lá tava, RHF. Matriz Curitiba. Vamos ligar e vamos ir lá. Que legal. E foi assim. E aí a gente ligou, foi atendida e tal, fomos visitar a matriz, falamos do investimento, ok, então vamos lá. E aí a gente compra a RHF. Eu lembro quando vocês foram. Lembra? Na matriz. Eu lembro. RHF, Unidade Nacional Sul. Que nome a gente vai botar? Unidade Nacional Sul, porque... As duas são do Sul. As duas são do Sul, mas tem que ser nacional, porque uma vai estar no Rio Grande do Sul. Já começa com a nacional, né? Já começamos com a nacional. Exatamente por isso, porque eu estava no Rio Grande do Sul e ela estava no Paraná. Sim. Né? Então, a gente precisava atuar nacional. E ela poderia ter, em função do trabalho do esposo, poderia ter que mudar a qualquer momento. Uhum. Então, a gente tinha que ter essa disponibilidade de atuar no país todo. Né? E eu também poderia estar mudando, né? Sim. Qualquer uma das duas. E aí, então, foi isso. E aí, a gente adquire a RHF Nacional Sul. E aí, no início, éramos só nós duas. E aí, entra, eu acho que também é a grande sacada da nossa unidade, no sentido de que, desde o início, a gente começou remoto lá em 2018. E aí, a gente começa a trabalhar remoto e aí começa a ter que achar ferramenta. Começa a ter... Eu não podia... Ela estava aqui, a maioria dos nossos clientes que quando começou, e até hoje, a maioria dos meus clientes são todos aqui do Paraná, né? Paraná, hoje a maioria dos meus clientes são Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Tem alguma coisa hoje em Recife, né? Em outros estados pontuais, Espírito Santo. Então, eu realmente atuo em todo o país. Atuo em todo o país mesmo. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Porque eu não posso sobrecarregar ela. A gente tem que dividir tarefas. Né? Eu lembro que eu sempre te achei muito comercial e ela executora, né? Sim. Ela da execução. É. Era um casamento ali que fechava. Fechava. E aí, tá. Eu digo, não, eu vou fazer o comercial, né? Porque até quando eu vi a primeira vez na matriz, a Renata me disse isso. Ah, você é muito comercial. Eu digo, sim, né? E o sangue turco que corre nas minhas veias. Que não é turco, na verdade, é sírio, né? Mas não tem como. Eu sou comunicador e eu sou negociante. Super. Pronto. Super. Então, eu tenho que assumir esse meu papel, né?
usar da minha habilidade. E aí foi isso. E nós tínhamos muito pouco para entregar, né? Também na época. E eu achava a Fran muito brava. Eu também. Tô fazendo uma revelação pra você agora. Eu falava, ela é muito brava. É porque eu sou muito direta, né? E eu vou fazer outra. Quando a gente comprou a RHF, né? Que começamos as reuniões. Você lembra da nossa reunião? Eu fiquei com medo de ir pra reunião com elas. E foi uma reunião, o Murilo ruía as unhas. Não, nós vamos ver mesmo se realmente essas mudanças vão ocorrer e tal. Eu falei, não, vamos sim. Mas a gente achava que vocês não continuariam com a gente. Porque realmente vocês passaram pelo processo, né? Mas ali foi muito legal, porque realmente a gente ficou quem deu as mãos, quem realmente acreditou no projeto. Fortaleceu demais a relação, né? Com certeza. Não te acho brava mais, tá, Fran? Nem eu. Eu não te acho. Eu ia te mais dizer, brava. já ia te dizer. A Renata também, a Renata já me disse, Francina, eu achava que tu era muito brava. Eu tinha um pouco assim de receio que eu achava. Você, entendeu? E eu digo, não. Naquele momento ainda eu tinha muitas inseguranças, né? Não eram todos os franqueados que eu consegui. Eu tinha habilidade emocional bem definida. Hoje eu converso com todos, mas naquela época eu falava, Eli, você atende pra mim? Esse aqui eu não consigo atender. Lembra? Verdade. Então, claro, né? A gente vai mudando também, né? Vai amadurecendo e vai mudando e a vida vai mostrando. Mas, voltando lá, né? 2018, compramos a franquia, novembro de 2018, né? 18 de novembro de 2018. Pertinho do meu aniversário. Tenho gravado na minha cabeça esse número, né? E aí compramos ali, começamos a atuar em janeiro de 2019. E aí foi. E aí, como eu estava falando, né, a gente sempre remoto. Então, o que aconteceu? Eu fazia o comercial, ela fazia a operação, só que as duas faziam vaga. E no início era só nós duas. Né? Não tinha. A meta financeira sempre foi o quê? É o capital que a gente comprou. A gente não vai mais botar dinheiro aqui. A gente vai se bancar daqui. Não vamos mais botar dinheiro. E a gente não botou. Até hoje, em 8 anos, eu não precisei botar mais. Mentira, uma vez a gente botou e foi muito pouco, mas foi ali na pandemia. Sabe? E daí não teve como, né? Ali não teve como. Mas que a gente tirou no mês seguinte. Então não foi uma coisa... Então a meta sempre foi isso. A gente não vai botar dinheiro nesse negócio, a gente vai fazer acontecer sem investir mais dinheiro. Mas aí tu bota outra coisa, né? Que é o tempo. Que isso não tem preço. Exato. Não dá para precificar. Não. E a determinação e a vontade, isso vai rolar, isso vai acontecer, isso vai dar certo. Ah, mas não sei o que... Não, mas vai dar certo, vamos lá, vamos de novo. Né? Então, a força de vontade, a determinação, eu acho que isso é muito, muito característico de quem é empreendedor. Tem que ter isso. Tem que ter. Né? Sabe, jogo de cintura. Hoje esse mês tá ruim, mas mês que vem vai ser bom. Tu tem que ter sempre essa esperança. Né? E vai ser. Né? E aí foi isso. Aí o primeiro ano, né? E foi, a gente começou a fazer, né? Vagas, as duas, daí se separavam, não sei o que, tal, manda, né? Dava certo, primeira vaga fechada, primeiro cliente conquistado, e fomos indo. No segundo ano nós já botamos uma estagiária, e a gente sempre também é na função da questão da flexibilidade de horário. Ah, mas a gente não vai tirar pro labore. A gente está sendo paga, sabe como? A gente faz o que a gente quiser na hora que a gente quer. Eu sempre puxei isso muito, sabe? Para quando a gente fazia reunião da empresa, para ver como é que estavam os negócios, eu sempre dizia isso. A gente não está tendo um pagamento financeiro, mas a gente está tendo um pagamento de tempo. Você consegue cuidar das suas filhas, fazer, né, outras coisas. Eu consigo cuidar da minha mãe e fazer outras coisas. E isso é dinheiro. Tempo é dinheiro.
Quanto custa a tua hora? Tempo é dinheiro. Né? Bem. E eu tô sendo paga assim, eu tenho flexibilidade para trabalhar no horário que eu quero, no horário que eu posso. Isso é dinheiro. E aí foi. E aí no segundo ano nós botamos uma estagiária. E aí, 2019, 2020, né? Bem na pandemia? Ou Não, um já antes? tinha um ano antes. Mentira, a gente comprou então 2017. E começou a operar 18. Porque daí dá 8. Isso aí. Tem razão, viu? De tempo eu sou péssima. Então foi 18 do 11 de 2017. E aí foi. E aí botamos a estagiária e começou a demais negócios. E aí foi indo. E chegou um momento e aí a gente foi crescendo e aí vem a pandemia. Quando vem a pandemia, o que acontece? A gente tinha as 3 feito o curso de Tech Recruiter. Então a gente já tinha um olhar para o mercado de tecnologia. A gente já tinha ferramentas para trabalhar de forma remota, que a gente vinha sempre puxando também vocês. Vamos botar um ATS, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Então a gente já vinha lá naquela outra RHF, né? A gente vinha e trazia para vocês. A gente precisa disso assim. Vamos modernizar. Que quando a gente fala que os franqueados antigos falavam, né? Falavam. Do ATS para pôr, é verdade, tá, Frank? Que não deixa mentir. Vamos olhar para o marketing, vamos olhar para a padronização. Tem que colocar ferramenta. Mas a gente não conseguia. Não. Porque a gente tinha algo que nos impedia, né? Não rolava. Enfim. Por isso que eu digo. E aí é aquela reunião ali, eu quero ver se vai acontecer. Quero ver se vai acontecer. E aí eu vi acontecer. E aí, então, chega, né, isso foi depois da pandemia, óbvio, né, mas aí vem a pandemia, a gente já estruturada ali, né, para trabalhar remoto. O que acontece? A gente acende, aí a gente decola. Ali é o momento de crescimento da nossa unidade. Foi muito legal, foi muito desafiador, e o mais engraçado, eu tinha vindo a Curitiba, antes de ter o primeiro caso de Covid no Brasil, eu tinha vindo a Curitiba. A gente tinha naquela época uma sala num como que chama? Num coworking. E aí, então, a estagiária fazia ali o coworking, né? E aí a gente tinha combinado com ela, tu vais fazer segunda e sexta, tu vais trabalhar de casa. Tu vem terça, ficou TQQ, né? Terça, quarta e quinta, tu vem no coworking, tu pode trabalhar. Então, tu leva o laptop da empresa e tal. Então, a gente já tinha até equipamento da empresa. Leva todo o material da empresa e trabalha de casa. Ela foi na sexta-feira para casa com o laptop, na segunda-feira começou o lockdown. Olha só. Março de 2020. Foi assim, perfeito. E aí, ali a gente acende, ali é quando a gente cresce. Ela se forma. E aí é contratada, né? Foi a nossa única CLT. E aí ela é contratada e fica conosco ali por mais 2 anos. E aí, claro, né? O momento dela pessoal mudou também, e ela vai em busca de novos desafios. Mas a amizade segue, Continua. né? Continua. E a mesma coisa acontece com a minha sociedade. As pessoas mudam, a gente vai se desenvolvendo. O momento pessoal, né, e profissional de cada uma também mudou. E aí, então, a gente resolve seguir em outras, né, com outros negócios, e aí então eu fico sozinha na RHF. E aí eu fico muito nervosa. Gente, será que eu vou dar conta disso? Né? Porque eu tinha, é o que eu digo, né, eu tinha uma máquina andando. Sim. Eu tinha que comprar a parte dela. Eu tinha 2 colaboradoras que dependiam de mim, aí tu sempre pensa, né, 2 famílias. Havia uma divisão mais de responsabilidades, né? Você iria assumir tudo naquele momento. Então, é natural o medo, a insegurança, a preocupação. E aí eu venho a matriz, né? E aí, já que eu já comecei chorando esse podcast,
venho aqui, digo, gurias, está acontecendo isso, e choro muito, né? E peço ajuda. E digo, olha, eu preciso de ajuda. E aí a matriz me dá essa ajuda. E ali entra também isso que a Renata falou, que voltando, né, na coisa assim da reunião que ela disse que o Murilo não ruía, né? Eu quero ver se vai acontecer. E eu começo a ver essa mudança. Eu começo a perceber a mudança. Tudo aquilo que eu via lá do início, né, de quando eu comprei, que eram as falhas que a gente percebia dentro da franquia, né? Eu começo a perceber, opa, não, mas isso aqui tá ficando, isso aqui tá andando, o marketing tá andando. A logo ficou mais bonita. Ai, tá ficando mais clean. Tiraram o laranja. Ai, graças a Deus. A Elis também não gostava. Ai, né? Azul, o marinho é tão chique e elegante. Azul, olha aqui, ó. Né? Então, sai o laranja, vem o azul. Ale de São Paulo, desculpa. Você ama laranja. Eu sabia que tinha alguém, eu não me lembrava quem era. Desculpa, Ale, desculpa, mas é a minha leitura. Então, sai o laranja, entra o azul, vem a TS, vem melhoria. Começa, eu vejo todo um movimento muito bom, muito legal. E aí eu vejo uma outra coisa, que eu acho que é o que me faz ter orgulho de ser, né? Que eu digo, para mim, assim, o lema da convenção do ano passado, né? O slogan, para mim, é perfeito. Eu acho que quem veste essa camiseta aqui é isso, é o orgulho de ser RHF, no sentido, para mim é isso. Eu vi a história de vocês, eu vi o negócio de um jeito e hoje eu vejo de outro. E por isso eu tenho orgulho de ser RHF. Porque eu vejo o quanto vocês, né, se dedicam em estar fazendo acontecer. Para todos nós. Né? Porque isso é um negócio de todos. E aí é isso também. É o a gente é colaborativo. Isso. A gente tem as unidades, as franquias, elas são colaborativas. Existe uma competição saudável. Saudável. É uma competição saudável. Do pódio. Todo mundo quer ser o primeiro. Todo mundo quer estar no pódio. Todo mundo quer um pódio. Falando em pódio, me conte pra eles É isso que eu ia dizer. E aí, o que acontece, né? Ano passado foi o meu primeiro ano sozinha. Esse é o meu segundo ano sozinha, né? Então, sou só eu. E ano passado venho para convenção presencial, porque no primeiro ano eu não consegui. E aí eu venho e o que acontece? Eu faço pódio. Eu tô lá no pódio. Gente, aquilo foi uma coisa que eu disse assim, eu não tô acreditando. Eu lembro da tua emoção quando você levantou. Verdade. Quando a gente falou seu nome. Eu dizia, eu não acredito que eu consegui. Você falava, não é verdade. Pra mim foi uma coisa... Porque aí, né, de novo, aquela coisa assim, eu posso. Pra mim foi isso, assim, muito assim, ó, viu? Tu consegue. É só tu querer que tu consegue. É isso aí. Né? E aí é só tu te dedicar, é só, né, tu fazer... Porque, claro, o que eu fui fazer também? Eu vou fazer uns cursos. Aí a gente vai, busca e faz curso, e lê, e procura, e aí chama a matriz, né? Maria, preciso de ajuda. Né? Chama alguém, pede... um colega, né? E é isso, sabe, que eu acho fantástico. É algo que a gente se orgulha muito, porque era... A gente queria muito, mas sabia como conseguir essa união entre vocês. Eu sempre falo assim, claro, o grupo está muito grande hoje, né? Mais de 250 unidades, todos são diferentes, com necessidades diferentes, com interesses diferentes e objetivos diferentes. Uhum. E nem todos se dão, como, né? Não é todo mundo que você tem afinidade para virar amigo, para sair para jantar, para frequentar a casa, enfim. Mas existe um respeito e existe uma união, sim. Sempre que um levanta a mão, vem 3, 4, 5 que levantam para ajudar. Exato. Então, isso está muito legal dentro do grupo. Acho que essa convenção desse ano vem para unir ainda mais vocês, né? E junto com a franqueadora,
Uma coisa que nós não queremos é perder o lado humanizado. Os propósitos, os pilares da RHF, que realmente é olhar para as pessoas, terem empatia. E a empatia tem que sair de dentro de casa. Exato. Né? Se vocês não tiverem empatia entre vocês, como é que vocês vão reverberar isso para fora? Então, a gente... No cliente, no candidato, enfim, né? Não tem como. Tenho muito orgulho de mim, da Elis, do time, por a gente estar conseguindo reverberar isso em vocês. Eu acho isso muito... Aí volto, né? O orgulho de ser é esse. Né? De trabalhar com colegas, né? Empreendedores, cada um com as suas, né? Mas assim, poxa, eu preciso de ajuda nisso. Tati, me ajuda aqui. Gus, tô com dúvida nisso aqui. Vamos conversar? Sabe? Danilo. E vai e troca. Meg, vai e troca e fala e conversa. Não, eu te ajudo aqui, faz assim, faz assim. Eu tô fazendo dessa forma. Como é que tu tá fazendo? Gente, isso é fantástico. É fantástico. E cada vez eu acredito que vai ficar melhor. Vai. Isso é o que me dá orgulho de ser RHF, né? É ver isso, é ver essa mudança, esse crescimento, né? E vou lá renovar de novo o meu contrato agora em novembro, exatamente por isso. Eu vejo todo esse movimento de crescimento, de vontade de vocês, né? De estar desenvolvendo, de dar as ferramentas para nós. Entendo que no primeiro momento lá atrás não era o momento certo, era, né, tudo no seu tempo, tudo no tempo de Deus. A gente sabe que às vezes o nosso tempo, quando a gente quer alguma coisa num tempo, mas não é o tempo certo. E muito também é porque é uma via feita por 4 mãos, né? Então, o franqueado contribui muito. Vocês trazem muitas coisas pra gente. A gente para ouvir. Isso. E nós vamos atrás. Faz sentido agora? Não faz? Então, eu acho que isso é o segredo de uma empresa de sucesso. Seja ela qual for. Seja ela qual for. Seja a sua quanto franqueada, nós quanto franqueadores, os nossos clientes. E é isso, a gente tem que levar também o nosso exemplo para os nossos clientes. Sim. Exato. Então... Porque, claro, a gente, às vezes, cada um tem uma visão, né, do negócio, então vai só trazer uma outra perspectiva que aí tu vai analisar dentro do que é a tua realidade e ver, não, isso aqui eu consigo, isso é o que tu falou, isso eu consigo agora, isso eu não consigo, mas, peraí. Deixa no radar. Exatamente, vou olhar. Pode não ser agora, mas daqui a pouco vai, né? Fran, que orgulho. Olha, eu não sabia metade dessa história maravilhosa. Né, que inspire muitas pessoas, que inspire muitos colegas franqueados aí, que tenham essa determinação, essa garra, esse foco que você tem. E deixe, né, uma mensagem aí para quem está te seguindo nas redes sociais, os empresários, os candidatos, os seus colegas franqueados, para que te sigam também. E deixa seu Insta. Seu Insta. O Insta da unidade. Bom, o meu Insta é Fran.ias, H-I-A-S, né? @franias.ias. E o da unidade é @rhf.nacionalsul. Né? E eu acho que, assim, a mensagem que eu... Né? Não tinha preparado isso. Mas não tinha preparado nada, mas... saia do coração. O que eu vou dizer, coração. Gente? Mas o que eu acho que é assim, ó... Acredite... É o que eu falei. Um dos mandamentos de Deus, né? Não sendo assim uma pessoa, né? Mas, enfim, eu acho que um dos mandamentos que a gente tem é exatamente amar a gente mesmo, né? Então, a gente tem que acreditar na gente. Né? Eu vejo que durante a minha vida, muitas vezes eu duvidei de mim e hoje eu percebo que eu cheguei onde eu cheguei, não que seja muito, né? Mas eu cheguei e sou a pessoa que eu sou exatamente pela vida que eu tive, pelas escolhas que eu fiz, e sou muito grata por ter feito a escolha de seguir na RHF. Que bom. Né? Tenho muito orgulho de ser... Né? E que a gente não perca nunca essa empatia, esse espírito colaborativo um com os outros, que a gente impulsione, né? Sempre um colega que esteja à disposição, saiba agradecer,
porque também, né, o colega vai estar lá, vai estar conversando com a gente, vai estar passando o know-how dele, então a gente também tem que agradecer pelo tempo dele, né, dispôs Sim. pra gente, né, disponível pra gente. E é isso, eu acho que orgulho de ser e que venham mais 20 anos crescendo, se desenvolvendo, criando novos ATS e ferramentas. Obrigada, Fran. Eu que Sucesso agradeço, para você, gurias. viu? Para todos nós, né? Mas que a sua Isso aí. unidade só prospere e só cresça. Sucesso para nós. Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada, Fran. E para você que ficou aqui conosco, meu muito obrigada. Espero que tenha gostado desse episódio da história da Fran. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. O meu Instagram é Renata Freires Oficial. Tem também o Instagram da Matriz, RHF Talentos Matriz. Segue lá também o Insta da Elis, Elis da RHF, não tem erro. O nosso Insta aqui do podcast é RHF Talk. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube. O episódio da Fran tá lá e todos os outros que a gente já gravou. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau.